Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, acredita que o acordo entre Mercosul e União Europeia será ratificado pelos 31 países e entrará em vigor em 2 anos. Bem mineiro, na segunda reportagem da série, os gostos do café. Provadores revelam sabores surpreendentes que podem ser encontrados em apenas uma xícara. A Associação Brasileira de Angus lança selo de sustentabilidade. O programa tem início aqui em Minas Gerais. E ainda, previsão de geada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná deixam produtores em alerta. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Cerca de 80% dos produtos que hoje são vendidos do Brasil para os países europeus passarão a ter tarifa zero no prazo de 10 anos. Foi o que disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante coletiva à imprensa na tarde desta quarta-feira em Brasília. Daqui a pouco veremos a reportagem completa. E outro destaque é que a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados vai realizar 3 audiências públicas para avaliar este acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A primeira audiência já está marcada para o próximo dia 16 de julho. Os deputados comemoraram um acordo comercial recém-fechado entre o Mercosul e a União Europeia e decidiram que a Comissão de Agricultura vai avaliar o tema em 3 audiências públicas. A primeira delas é com o setor público, com os setores envolvidos, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura, outros afins. Segundo, com conhecedores profundos das áreas, estudiosos da universidade. E o terceiro, mais amplo, para que a gente possa ter a clareza absoluta do que consta, os termos que constam no texto final desse acordo. Para realmente efetivar a assinatura do acordo, fazer a discussão para que grandes empresas possam ser as fornecedoras com também os médios, pequenos e as cooperativas. Nos chamará ainda mais a responsabilidade de produzirmos ambientalmente correto, com desmatamento ilegal zero. Da mesma forma como a União Europeia exigirá do Brasil e do Mercosul tratamento igualitário, nós vamos exigir do Mercosul uma relação igualitária. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja vê vantagens nesse acordo entre os 2 blocos econômicos. Nós tínhamos dificuldade de entrar com nossos produtos devido a tarifações, barreiras comerciais, enfim. Acho que essa abertura, o governo federal, juntamente com o MAPA, enfim, todos que contribuíram para isso, faz com que o Brasil seja mais competitivo daqui para frente. E para esta quinta-feira tem expectativa de geada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Planalto do Paraná. Vamos acompanhar os detalhes da previsão do tempo com a Somar Meteorologia. No Nordeste do Brasil, poucas mudanças no tempo. Durante a quinta-feira, a expectativa ainda é de tempo firme, temperaturas bastante elevadas. O sol predomina principalmente nas áreas mais claras do mapa, na maior parte da região, por conta do avanço da massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades. E onde chove, serão pancadas bem rápidas, intercaladas com períodos de sol e também bastante calor. O tempo firme também persiste em áreas do Sudeste, do Centro-Oeste, também da região Norte. Mas o destaque da quinta-feira é a frente fria que avança e provoca mudanças no tempo também em áreas do Sudeste. Tem expectativa de chuva desde o Paraná até áreas aqui do sul de Minas Gerais. Atenção, chuva retornando em áreas produtoras de café no sul de Minas Gerais. Em São Paulo, expectativa de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia. Agora falando da região sul, após o avanço da frente fria, vem uma massa de ar seco, inibe a formação das instabilidades, mas derruba as temperaturas. Já na quinta-feira, a expectativa de geada em praticamente todo o Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina e também no Planalto do Paraná. Pela manhã, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 4 graus em Porto Alegre. Também tem geada na capital gaúcha. No período da tarde, calor intenso nas áreas mais ao norte e frio no sul do Brasil. Essa discrepância mostra temperaturas acima dos 36 graus no norte e de apenas
11 graus no Rio Grande do Sul. No decorrer dos próximos dias, ainda tem expectativa de chuva. Atenção, produtores, entre São Paulo, sul de Minas Gerais, a chuva persiste até a sexta-feira, com acumulados significativos. Mas depois disso, final de semana de tempo seco e com temperaturas em queda. Ainda vale ressaltar a expectativa de geada em áreas produtoras de café, temperaturas mínimas abaixo dos 4 graus, mais café somente em áreas mais vulneráveis, acima dos 1.000 metros de altitude. A maior parte das áreas produtoras não deve ter o risco de geada. E o clima é assunto do Agritendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Silmar já está aqui ao meu lado. Olá, Silmar. Mercado de clima influenciando as commodities aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Verdade. Bom, os Estados Unidos já tem uns 3 meses aqui de muita chuva, muita umidade lá, atrasando plantios e afetando a qualidade das lavouras. E aqui o mercado de clima também está chegando, agora afetando o café e afetando internacionalmente os preços do café. Os preços do café dispararam hoje na Bolsa de Nova York, o café arábica, em cerca de 4%, quase 4% aí, ou cerca de 400 pontos, justamente em função aqui de temores com relação a possíveis prejuízos, com essa previsão de geadas aqui para o final de semana, que pode atingir parte do sudeste brasileiro e particularmente o Paraná. Por enquanto, o risco realmente de eventuais perdas está restrito ao Paraná. Alguns meteorologistas dizendo que não há risco, por exemplo, de perdas em função de geadas, por exemplo, no sul de Minas Gerais, que é importante região produtora, e também em partes da região cafeira de São Paulo. Mas o mercado se antecipa aí, o temor existe, ou seja, é uma fase decisiva, importante agora em termos de definição da safra brasileira. E aí o mercado reage automaticamente. E com a segunda razão, amanhã é feriado nos Estados Unidos, então muitos fundos especuladores resolveram se antecipar aí contra eventuais surpresas nesse final de semana, anteciparam aqui a chamada cobertura de posições vendidas na Bolsa, e isso ajudou a empurrar mais para cima ainda os preços do café. E o mercado de clima nos Estados Unidos também continua, porque depois de afetar aqui o andamento do plantio, impedindo inclusive a sua finalização, agora a preocupação com a qualidade e a produtividade das lavouras. O cenário não é bom, e isso fez com que os preços também disparassem hoje na Bolsa de Chicago, no caso da soja e também do milho. O milho foi o que mais disparou, subiu mais de 4% na Bolsa de Chicago, justamente em função de constatações de que a qualidade das lavouras, e além daquilo que já se perdeu em área que não foi plantada, a qualidade das lavouras está muito ruim, a produtividade deve ser baixa, e isso aponta para uma tendência de queda muito grande na produção americana de milho desse ano. Lembrando que os Estados Unidos são os maiores produtores e exportadores mundiais. Aí os preços dispararam lá na Bolsa de Chicago e contaminaram também aqui positivamente aqui o mercado interno brasileiro. Os preços subindo, favoreceram alguns negócios. E no caso do café também, os preços subiram aqui cerca de R$10 por saca hoje em função disso aí. E olha, só não subiram mais os preços do café e do milho porque o câmbio não ajudou hoje. O dólar caiu em relação ao real, portanto deu uma neutralizada parcial nessa boa alta dos preços internacionais. Mas é sempre bom o produtor brasileiro se antecipar aqui, já aconteceu hoje, antecipando algumas vendas aqui, aproveitando esses picos de preços decorrentes do chamado mercado de clima. Foi o que aconteceu hoje aqui no Brasil. Tá certo. Obrigada, Silmar. E ainda nesta edição, a ministra da Agricultura se reúne com jornalistas para falar sobre o acordo Mercosul e União Europeia. E já a seguir, a Associação Brasileira de Angus lança selo de sustentabilidade. O programa teve início em Minas Gerais e a intenção é agregar valor ainda maior à carne Angus. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em queda de 0,7% a R$ 3,83. O Ibovespa teve alta de 1,4% aos 102.043 pontos. A cotação da arroba do boi no mercado físico subiu 0,3% no Triângulo Mineiro. A Associação Brasileira de Angus lançou o projeto Angus Sustentabilidade, que vai emitir um novo selo de certificação para os criadores da raça. As fazendas precisam seguir critérios de responsabilidade social e ambiental. O programa piloto teve início em Minas Gerais e a intenção é agregar valor ainda maior à carne Angus. Vamos conhecer então na reportagem de Vinícius Marra, com imagens de Charmisson Silva. O projeto piloto do selo Angus Sustentabilidade foi feito em parceria com a Fazenda Santa Mônica, de propriedade do Grupo Mineiro ARG. A empresa investiu R$20 milhões na reforma de um frigorífico em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e criou uma linha exclusiva de desossa para carne certificada. O
padrão Angus, né, ele é diferenciado. Então, assim, os funcionários são treinados para as peças saírem sem lesões, né, algo que vai ser repugnante para o consumidor na hora da compra. Então, é tudo muito cuidadoso. A AGR iniciou a produção de carne Angus há 5 anos. Os animais são criados em 2 fazendas no norte de Minas. São 60 mil cabeças. A empresa criou uma nova marca de carnes nobres, a Cara Preta. É regularidade, porque não adianta um food service hoje, um restaurante de altíssima qualidade, ter um steak no cardápio e na manhã não ter mais. Então, o projeto foi alicerçado em cima dessa regularidade, não só qualidade, mas como regularidade. E eu acho que é o grande segredo desse negócio. Quem fizer, não somos nós, o mercado está aí para todo mundo fazer. Eu acho que quem fizer com essa cabeça de qualidade e regularidade vai ser bem sucedido. A meta é ofertar ao mercado 500 toneladas de carne por mês. A empresa é a primeira no país a obter o selo de sustentabilidade Angus, que será colocado nas embalagens dos produtos. É um trabalho que a gente vem desde a genética, então a gente busca uma seleção genética focada em qualidade de carne, focada em precocidade, em marmoreio, em acabamento de carcaça, em todos os quesitos que vão levar ao consumidor final uma carne de altíssima qualidade. Quais são os próximos passos? Então, os próximos passos agora é realmente colocar, posicionar esse produto, posicionar no ponto de venda esse selo, mostrar para o consumidor, contar para ele um pouco dessa história, o que tem por trás desse selo e por que é importante, pensando nas gerações futuras, nós como ser humano, tá trabalhando com produtos que tenham essa cabeça, que tenham essa visão de negócio, de proteger o meio ambiente e proteger para as nossas próximas gerações. O selo da carne Angus já existe no Brasil há 16 anos. Agora é a vez das fazendas serem certificadas. Um trabalho da porteira para dentro. Os criadores vão precisar seguir critérios rigorosos. Certificar a propriedade a partir do pasto, para trás do pasto, né? Até aonde foi gerado, de que forma foi gerado esse alimento para criar esse animal, para engordar esse animal. Se essa propriedade tem reserva legal averbada, se ela preserva as nascentes de água, se ela tem preocupação social, se ela paga bem seus funcionários corretamente. O programa é auditado por uma certificadora alemã. Primeiros técnicos da associação vão acompanhar os processos produtivos nas fazendas credenciadas e orientar os pecuaristas sobre as boas práticas de produção. Só depois as propriedades serão inspecionadas. A Associação Brasileira de Angus, ela faz uma análise prévia, inclusive ela tem técnicos a campo que realizam esse trabalho e estando ok a propriedade, ela nos aciona, nós como entidade certificadora, para realizar a certificação na propriedade. A gerente nacional do programa Carne Angus Certificada, Ana Menezes, acredita que o selo de sustentabilidade logo será incorporado por outras empresas para atender uma nova tendência de mercado. Existe um consumidor ávido por mais informações sobre o que ele consome, o que tem nesse produto, da onde ele veio, as informações da origem, né? Então, esse selo vem ao encontro disso, dessas demandas do mercado, essas tendências de consumo, né? E também porque nós entendemos que é nossa responsabilidade nos preocuparmos com a questão de sustentabilidade, de continuidade do negócio pecuária, uma pecuária transparente, uma pecuária que se preocupe com o meio ambiente e com o futuro. E voltamos a falar sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, conversou com jornalistas na tarde desta quarta-feira sobre a ratificação do acordo que, segundo ela, entrará em vigor em 2 anos. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esse é o mais importante acordo comercial feito pelo Mercosul. Um mercado consumidor de 500 milhões de habitantes europeus que, no prazo máximo de 10 anos, passarão a receber cotas de vários produtos brasileiros a preços mais baixos, com tarifa zero. No total, serão 82% dos produtos hoje exportados para os 27 países da União Europeia. Entre os exemplos, serão liberadas 180 mil toneladas de frango, 180 mil toneladas de açúcar, 60 mil toneladas de arroz e 1 milhão de toneladas de milho. Existe um protecionismo na Europa em torno da carne bovina, em torno do açúcar, do etanol, e isso daqui a 2 anos, né, o mercado vai ficar livre, com cota, sem cota, enfim, o que está no acordo, e isso
preocupa também os produtores, o que eu acho correto. Eles estão preocupados sim com o mercado deles. O governo vai dar uma atenção especial para os setores brasileiros considerados sensíveis. No caso do vinho, será criado um fundo para que sejam liberados empréstimos com juros baixos para a renovação de videiras. O IPI ele é cobrado tanto do vinho importado quanto do vinho nacional. A ideia é que esse valor, ao invés de retornar à União, ele iria ser destinado a um fundo e esse fundo seria utilizado para aumentar a competitividade do setor. Em 8 anos, os vinhos europeus passarão a ser vendidos no mercado brasileiro sem a cobrança de taxas. O setor de lácteos também é vulnerável. Em 10 anos, a União Europeia passará a vender 10 mil toneladas de leite em pó, 30 mil toneladas de queijo, com exceção do mussarela, e 5 mil toneladas de fórmula infantil, sem a cobrança de tarifa. Para dar mais musculatura para o setor nacional, que emprega 1.200.000 produtores de leite, o governo pretende incentivar a troca de maquinários sem a cobrança de imposto. A isenção da tarifa de importação de máquinas e equipamentos para o setor. É uma forma de você estimular o setor a se modernizar e se tornar mais competitivo. A ministra também falou sobre os 17 contêineres com 1.400 toneladas de carne de frango brasileira que foram devolvidas pela União Europeia por causa da presença da bactéria Salmonella. Uma carcaça contaminada dentro do contêiner contamina o restante da carga. Então, como isso tudo é examinado, né? E o Brasil, em vez dele vender, mandar para outro país, ele redireciona para cá, ou para ser incinerado, ou para ser termoprocessado, dependendo das análises que vai sofrer aqui dentro. E a seguir, bem mineiro, na segunda reportagem da série Os Gostos do Café. Provadores revelam sabores surpreendentes que podem ser encontrados em apenas uma xícara. É daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação da soja em Chicago subiu 1,1% a $8,90 o bushel. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago subiu 4,2% a $4,36 o bushel. Na Bolsa de Valores AB3, estabilidade. A segunda reportagem da série Bem Mineiro exige um paladar aguçado. Você vai conhecer como trabalham os provadores de café, responsáveis pela classificação e qualidade da bebida antes dela ser comercializada. Os caminhões que não param de chegar, lotados de café, vêm de todos os cantos do sul de Minas. Durante a safra, são mais de 3 mil sacos entregues por dia, da lavoura direto para a cooperativa. As máquinas cuidam do trabalho pesado e, quando são abertos, uma chuva de grãos começa a ser estocada. Toda a armazenagem da região é feita nesta cooperativa, em Machado, que conta com mais de 2.300 associados. Até agora, segundo a Conab, o estado de Minas Gerais registrou o maior volume de estoques de café. Foram mais de 9.200.000 sacas, sendo a quase totalidade de grãos arábica. A região é responsável pela maior parte da produção nacional. Este ano é um ano que nós temos menos café do que o ano passado. Nós estamos agora em torno de 20% a menos do que estávamos nessa época do ano passado. E o café esse ano atrasou um pouco, é um café que veio de várias floradas e nós estamos fazendo a classificação de todos eles que chegam e nós estamos com esperança de atingir pelo menos 80% da safra do ano passado. Mas se engana quem pensa que todo o trabalho lá da cooperativa está na armazenagem e distribuição dos grãos. Para que o café chegue à mesa do consumidor com sabor e qualidade impecáveis, existe todo um processo minucioso que requer um paladar bem apurado. Parece estranho, mas todos esses gostos descritos nesta tabela podem ser encontrados em uma xícara. Quem faz o trabalho são esses provadores especializados. O processo é fundamental na identificação da qualidade do produto que será comercializado.
No sul de Minas, por exemplo, o achocolatado é o sabor que predomina. O café a gente tem que diferenciar xícara por xícara para saber o teor que a gente acha que é a qualidade. A partir da qualidade, dos defeitos foi feito, aí já passa para a parte das qualidades. Para evitar o favoritismo a um determinado produtor, as provas de xícara são feitas com teste cego. O degustador serve uma quantidade de café suficiente para sentir o sabor e memorizar todos os detalhes. Em seguida, o líquido é descartado pelo profissional neste recipiente, que não tem um nome muito usual, cuspideira. Tem vários tipos de bebida. As bebidas é duro riado, rio, duro sujo. Tem então várias classificações da tabela que a gente tem de provador. Igual que eu expliquei, a partir disso, a gente achar algum café diferenciado que seja especial, ele já passa para a parte especial. Depois de classificar a matéria-prima e definir a composição do blend e o grau de torra, as embalagens do café são impressas e seguem para prateleiras de supermercados do Brasil e do mundo. Na comercialização, que vamos saber de quem que é o café e para a gente colocar no sistema do produtor acessar e saber qual que é a bebida dele, a catação, os defeitos, tudo certinho. E na reportagem de amanhã da série Bem Mineiro, vamos conhecer o sistema de fertirrigação dos cafezais em Machado, no sul de Minas Gerais. O método garante qualidade aos grãos, mesmo em épocas de seca. E o Jornal Terra Viva de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br ou ainda pelo nosso novo aplicativo disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.